Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los mais uma vez com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria para nós podermos mais esse estudo bíblico, termos a oportunidade de examinar a palavra do Senhor, essa noite de estudo bíblico, que o Senhor nos dá essa oportunidade, nos proporciona esse momento tão especial, que é poder estudar a sua palavra, aprender um pouco mais, crescer um pouco mais. Que o Senhor continue te abençoando, continue te guardando nesses dias difíceis, nesses dias de lutas, nesses dias desafiadores, mas nós temos visto a boa mão do Senhor sobre nós, nos conduzindo de forma vitoriosa, não é verdade? Então, apesar de todos esses desafios que nós enfrentamos, nós temos essa boa nova para poder anunciar, testemunhar para as pessoas, isto é, as grandes coisas que Deus tem feito por nós, como é comum Ele fazer para aqueles que o amam, para aqueles que confiam nele. E uma das coisas preciosas que Ele faz por nós é nos dar a oportunidade de estudar a sua palavra. Então eu queria te convidar para que você abrisse a sua Bíblia. Nós estamos estudando a carta aos Gálatas, para aqueles que de repente não estão acompanhando a sequência. Nós estamos aí no capítulo 5, estamos falando aí sobre aquelas concupiscências da carne. Já falamos sobre a prostituição, a impureza, a lascívia, e hoje nós vamos falar sobre a idolatria, um assunto, um tema bem conhecido por nós, que se não o praticamos durante muito tempo, convivemos com ele de muito de perto, porque o nosso país é um país marcado pela idolatria, uma religião que a sua teologia defende a prática da idolatria. Então nós vamos fazer a leitura, Gálatas capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 19, nós vamos ler até o 21. São os 3 versículos que falam dessas obras da carne. Então diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e tenha misericórdia de nós. Essa palavra é uma palavra de advertência, uma palavra de alerta, uma palavra de exortação. O apóstolo Paulo relaciona aqui algumas manifestações da natureza humana caída, e ele termina dizendo que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque elas são próprias daqueles que não temem o Senhor, que não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Isto quer dizer que, para nós cristãos, não convém, não é possível que essas manifestações da carne estejam dominando as nossas vidas. É um alerta das Escrituras. Então nós vamos orar agora, feche os seus olhos, se você puder aí aonde você estiver, e vamos falar com o Senhor, vamos agradecê-lo por esse momento que Ele nos concede. Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra que lemos, nós te damos graças pelo cuidado do Senhor conosco, e mais uma vez pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. A correção do Senhor é fundamental para o nosso crescimento espiritual. A palavra, ó Deus, de exortação do Senhor, quando vem aos nossos corações, nos desafia a fazer uma reflexão interior e a buscar, ó Deus, um novo caminhar na Tua presença. E nesta noite de estudo bíblico, nós vemos que o Senhor quer trazer para nós um alerta sobre a idolatria. Dentre todas essas manifestações da natureza humana caída, está a idolatria. E o Senhor completa aqui o versículo que lemos, nos alertando para o fato de que aqueles que praticam essas concupiscências da carne, isto é, aqueles que dão lugar a essas concupiscências, esses desejos da natureza humana, não herdarão o reino do Senhor. Por isso, tem misericórdia de nós, fala conosco nessa noite, instrui-nos, exorta-nos, alerta-nos, adverte-nos, ó Deus, para que se porventura
alguém entre nós estiver indo pelo caminho errado, possa cair em si e voltar para aquele caminho verdadeiro que o Senhor estabeleceu para nós, por intermédio de Cristo Jesus, baseado, direcionado, norteado pela tua santa palavra. E é no nome dele, Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, amados. Então nós vamos começar o nosso estudo, e aí falando sobre a idolatria. E a primeira coisa que a gente tem feito, não é, é uma definição do que é a palavra idolatria. Então, idolatria vem de uma palavra grega que é mais ou menos semelhante à palavra idolatria. É a palavra eidololatria. Nós falamos idolatria, o grego fala eidololatria. Então, idolatria veio dessa palavra grega, mas tem aí a palavra latina no meio, que é um pouquinho parecida com a palavra grega e com a portuguesa. Originou-se, então, a palavra idolatria. Então, o que é idolatria? Nós falamos tanto sobre idolatria, nós conhecemos tanto sobre idolatria, alguns de nós, como eu, por exemplo, durante muito tempo conviveu com a teologia da idolatria, praticou a idolatria, e ainda hoje nós temos familiares, amigos, vizinhos que praticam a idolatria, e isso é vigente no nosso país. Então, é um tema muito conhecido para nós, com o qual nós temos que lutar sempre, porque a gente vê que é bastante desafiador para todos nós. Então, idolatria, a definição do dicionário teológico, né? Idolatria é quando alguém adora um ídolo, é a prática de adorar o ídolo. O que é adorar? É reconhecer que aquele ser é superior a você, que aquele ser é uma divindade. Nós, às vezes, no nosso meio, mudamos um pouco, de forma sutil, no nosso meio, que eu digo Brasil, não é isso? Essa ideia de divindade para santidade. Então parece que fica mais ameno você adorar um santo do que você adorar um Deus como era na antiguidade. Mas é a mesma coisa. Então o grande problema da idolatria é você colocar qualquer coisa ou objeto mesmo, porque é ser, esse objeto, no lugar de Deus. Porque existem grupos em determinadas regiões do planeta que adoram objetos, que entendem que objetos são deuses. Por exemplo, rio, uma pedra muito grande, e assim por diante. Não é? Então, a idolatria ela faz parte da vida do ser humano desde o início da humanidade. E esse é um dos grandes desafios que o homem enfrenta durante a sua existência, e cada ser humano durante a sua caminhada. À medida que os anos foram passando, na verdade, esse conhecimento, essa percepção do que é a idolatria, dos males que ela causa, isso passou despercebido, e por causa dessa fraqueza interior que nós temos, as pessoas continuam praticando-a sem perceber que está fazendo, né, coisa errada. Mas isso, amados, é fruto da própria natureza caída do ser humano. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando lemos a Bíblia, quando buscamos uma compreensão da nossa espiritualidade, de maneira geral, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, as pessoas procuram caminhos alternativos. Mas quando nós buscamos aproximar de Deus, a primeira coisa que nós temos que lembrar, em termos práticos, é que nós somos seres humanos caídos. O que é isso? Somos separados de Deus por causa da entrada do pecado no mundo. E aí Deus enviou Jesus Cristo para nos resgatar, trazendo-nos a salvação. Se a gente não crê em Jesus como Senhor e Salvador, não há a menor possibilidade da gente romper esse abismo espiritual que o pecado causou entre o homem e Deus. Então o ser humano, na sua natureza, é uma natureza caída. Jesus veio e comprou a nossa salvação, mas a inauguração desse estado eterno, onde nós vamos viver a plenitude da vida na presença de Deus, é só depois da volta dele, quando ele vier para buscar a sua igreja, buscar aqueles que creram nele. Para você que não crê, ainda dá tempo. Você pode tomar uma decisão, entregar o seu coração para Cristo Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas isso, então, a idolatria está na própria natureza humana. Paulo, ele descreve aqui como uma das manifestações da carne, e lá na sua carta, né, aos Romanos, no capítulo 1, quando Paulo fala sobre a situação espiritual na qual se encontra o homem, isso tem reflexo em várias áreas da sociedade,
ele vai falar exatamente sobre isso, que os homens abandonaram a Deus para servir a outros deuses, servir a si mesmo, ou seja, a sua própria concupiscência. Então, lá no capítulo 1, versículo 19 até o 23, já diz assim: porquanto, Romanos capítulo 1, versículos 19 até o 23, se você quiser acompanhar aí, ela diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles quem? Os homens, a humanidade. Porque Deus lhes manifestou. Aí o 20 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, bem como de animais, quadrúpedes e répteis. Observou o que o apóstolo Paulo diz? Então, ou seja, as pessoas, Deus se revelou para que as pessoas pudessem perceber. A Bíblia nos diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Então, a natureza manifesta que a presença de Deus testifica que existe um Deus criador, mas os homens preferiram abandonar esse Deus criador e criar, não é isso? Mudaram a glória dele, ou seja, a presença dele, a grandiosidade dele, não é isso? A majestade dele, transferiram isso para uma imagem de um homem corruptível. As pessoas adoram seres humanos, seres celestiais, não é isso? Aves, quadrúpedes e répteis, ou seja, animais. Há religiões que têm como seus deuses animais. Os egípcios antigos, por exemplo, Israel conviveu com isso, adoravam animais. E também fenômenos da natureza, embora o apóstolo Paulo não coloque aqui. Mas, por exemplo, para os egípcios, o rio Nilo era como se fosse um deus. Outros povos adoram rochas, árvores e assim por diante. Há o caso de um missionário antigo, lá do início da Idade Média, no início do cristianismo, que foi para uma determinada região onde os povos eram povos bárbaros, ali na região leste da Europa, e conta a biografia dele. Quando ele chegou a um determinado povo, eles estavam adorando um carvalho, uma árvore. E ele, aquele ímpeto missionário, pregação do evangelho, confrontadora, pegou um machado e, para mostrar para eles que aquilo era uma simples árvore, cortou aquele carvalho e jogou no chão. Então diz a sua biografia, a sua história, que as pessoas daquele povo, ficou todo mundo ali de olhos abertos e fitados nele, esperando o quê? Que ele iria começar a apodrecer e morrer comido de vermes, porque ele tinha cortado o Deus deles. Nada aconteceu e aquele povo começou a converter. Mas isso é uma amostra de que também os elementos da natureza são considerados deuses por alguns povos. Estão vendo a gravidade da situação? Então, diante disso, o apóstolo Paulo, ele nos traz uma exortação, naturalmente, da palavra do Senhor, quando ele escreve aos Coríntios, lá no capítulo 10, versículo 14, sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14, ele diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Foge. Cabe a nós, irmãos, fugir da idolatria. A idolatria é um pecado gravíssimo, que é o resultado de uma natureza caída, não de algo positivo que esteja em nós, por exemplo, nosso senso de investigação, descobrir alguma coisa, de contribuir para o bem da humanidade. Não provém de nada disso, ela advém da nossa natureza corrompida pelo pecado, maligna, pecaminosa. E aí, por que nós temos que fugir da idolatria? Primeiro, porque de fato ela é fruto dessa queda, dessa natureza corrompida, mas tem mais. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 5, e depois João vai fazer um eco dessa fala do apóstolo Paulo, naturalmente todos eles inspirados pelo Espírito de Deus, Espírito Santo, na sua palavra. Lá em Apocalipse, João vai dizer a mesma coisa em outras palavras. Então, Paulo, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 5, ele diz assim: sabei, pois isto,
nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E aí agora João, lá no Apocalipse, capítulo 21, 8, ele diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E Apocalipse 22, 13, 14, diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem da cidade pelas portas. A cidade aqui é Jerusalém Celestial, que representa o local onde o povo de Deus vai habitar na eternidade, uma figura, e a árvore da vida é uma figura da presença plena do Senhor. Então no verso 15, ele diz assim: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Percebeu? No meio de todas essas práticas abomináveis a Deus está a idolatria. Porque a idolatria, amados, ela faz com que a gente troque Deus por outro ser. O Senhor disse na sua palavra: a minha honra eu não a darei a outrem, diz o profeta Isaías. Então, o lugar de Deus é de Deus. Ele jamais vai negociar isso. Ele vai dar esse lugar para outro. Então, bem, quando a gente fala então sobre a idolatria, você vê a gravidade dessa situação, né? Porque a idolatria ela é uma doença espiritual que está aí no coração do ser humano. Na verdade, a idolatria é uma distorção do verdadeiro caminho para o homem encontrar com Deus. No início, Deus se revelou ao homem, lá no Éden, o homem caiu, rompeu o seu relacionamento com o Senhor, isso, por causa do pecado, e essa compreensão desse relacionamento com Deus foi distorcida. E o homem, na sua tentativa de rebelião, foi tentando se desvencilhar cada vez mais de Deus para sair da sua condição de servo para se tornar senhor de si mesmo. Por isso que a idolatria cria religiões, porque a religião é a tentativa do ser humano de chegar até Deus. O evangelho é a revelação de Deus, ou seja, é a decisão do Senhor soberano de vir até nós ao trazer o seu Filho unigênito Jesus Cristo para poder se relacionar conosco, para ser o caminho para que pudéssemos relacionar com Ele. Percebeu a diferença? Então, o cristianismo, o verdadeiro evangelho, é a ação de Deus. A religião é a tentativa do homem de chegar até Deus. Por isso que existem vários tipos de religiões. As pessoas criam vários tipos de religiões, porque a religião é fruto daquilo que está na mente do homem. Como alguém concebe a ideia de chegar até o divino, é que a pessoa vai criar. Aí surgem os vários tipos de religiões. Religiões de boas obras, religiões de martírio, religião de terrorismo, religião de suicídio, religião de bondade, religião de pureza interior, de pretensa, né, bondeza interior, a pessoa é muito pura, isso e aquilo. As mais absurdas. Há um tempo atrás, emocionou o mundo aí, né, das religiões, um grupo chamado a Seita da Luz. Ainda existe algumas pessoas que se diziam que eles não comem nem bebem, só se alimentam da luz. Era a forma de eles enxergar. Para eles, essa abstinência de tudo material e dizendo se alimentando da luz solar ou da luz divina, era o caminho para chegar até o divino. Percebeu? Providência humana. O cara concebeu na mente dele, criou isso, mas não tem nada a ver com a revelação bíblica, que é objetiva. Então a gente costuma dizer que a religião ela é subjetiva. Eu crio que, de acordo com o que está no meu interior, com o meu concebo divino, que aí não é nem o Deus verdadeiro, é qualquer ser divino que eu penso que é assim, aí os valores é eu que coloco de acordo com a minha religião, que eu imagino que ele seja, e assim por diante. Agora, o cristianismo ele é objetivo, é Deus que se revela a mim e traz para nós a sua palavra, a sua vontade. É o contrário, não é? Mas a idolatria está aí, e as pessoas vão se mergulhando cada vez mais na idolatria. Na verdade, é um projeto do anseio mais profundo da alma humana de encontrar com o divino, encontrar com Deus, com o transcendente. As pessoas criam as mais variadas formas, porque não vai adiantar. O caminho é Jesus, não tem outro. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Acabou.
Não existe outro ser, outro meio, outro ensino, a não ser Jesus Cristo. Em nenhum outro nome foi dado, nos céus, na terra, pelo qual os homens sejam salvos. Jesus, o Cristo. Foi o discurso de Pedro lá no livro de Atos. Né? Então, para a gente compreender um pouco esse universo da idolatria, eu destaquei aqui esses 3 aspectos da idolatria. Primeiro, que é o mais significativo dele, é o seu aspecto religioso, idolatria religiosa. Depois, né, o seu aspecto, eu coloquei aqui como sendo a idolatria, segundo lugar, a idolatria cultural, e depois a idolatria pessoal, o próprio eu. Esses 3 aspectos do que é a idolatria, só para a gente pensar um pouco sobre isso. Então, o primeiro deles, que é a idolatria religiosa, ou seja, no campo da religiosidade, as pessoas acabam praticando a idolatria. Não é isso? Então, a idolatria, ela está ligada a esse desejo do ser humano tem de se relacionar com o divino. Na verdade, é com Deus, mas ele não tem, o ser humano caído, ele não tem a concepção verdadeira, bíblica, de quem é Deus. Ele só sente que há necessidade de um ser superior na sua vida. As pessoas não admitem isso, mas essa é a grande verdade que é inerente a todo ser humano. Todo ser humano necessita de Deus na sua vida. Houve um pensador do passado que ele afirmou o seguinte, que há um vazio no coração do homem que é do tamanho de Deus. Nada pode preencher. Você pode ter tudo. A pessoa pode ter tudo. Se não tiver Deus, vai faltar alguma coisa. Porque só Deus pode preencher aquele coração. Então, a idolatria, ela é essa tentativa do ser humano de encontrar Deus. E Deus, sabendo dessa realidade tão dura, desse desafio tão grande, ele nos advertiu várias vezes a sua palavra. Quando ele estava conduzindo o seu povo pelo deserto, ele deixou claramente a advertência com relação aos ídolos. E aí nós vemos aqui, lá em Êxodo capítulo 20, que é o texto que fala dos 10 mandamentos, quando Deus dá a sua palavra a Moisés, o primeiro mandamento já vai tratar disso. Ele diz assim, lá em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 2 até o 6, ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Essa é a ordem do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem de forma alguma, e nem as adorarás, e nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Então, nesse contexto de culto, as imagens, Deus proíbe da sua palavra. Aí alguns costumam argumentar, mas Deus mandou fazer imagens. Sim, os querubins eram uma imagem que ele mandou colocar no templo. A serpente no deserto é uma imagem que ele mandou levantar e ele mandou as pessoas fixarem naquela serpente, e ela era um tipo de Cristo, que depois João vai dizer isso no capítulo 3 do seu evangelho. Mas a gente precisa fazer essa distinção, irmãos, amados. Deus é livre e soberano para ordenar o que ele quiser. E ele não está sujeito à sua palavra. Então, ou seja, ele ordenou que fizesse aquelas imagens e fruto da soberania dele, não fere em nada o que ele revelou na sua palavra para nós. Agora, nós estamos sujeitos à sua palavra. Quer a gente concorde ou não, a gente tem a opção de obedecer ou desobedecer e sofrer as consequências. Agora, o que ele descreveu para nós, ele não está obrigado. Como ele determinou que nós não podemos fazer imagem de escultura, mas ele pode fazer. Porque ele é soberano, ele está muito acima da sua própria palavra. Isso é para nós, seres humanos, porque vai atrapalhar o nosso relacionamento com ele. Então nós temos que saber fazer essa diferença. Deus não está sujeito à sua palavra. É claro que muito da revelação da sua palavra está de acordo com o caráter de Deus, com a santidade de Deus. Aí é outra coisa. Mas algumas determinações dele que não tem muito a ver com, tem a ver com a prática nossa do dia a dia,
o nosso dia a dia, isso não cabe a nós discutir se ele mandou, ele nos proibiu de fazer isso, ordenou que não fizesse, mas ele faz. É livre e soberano para fazer, não compete a nós julgar isso aí, tá certo? Então, essa é a diferença que nós temos que fazer. Então, esse argumento de que ele mandou fazer estátua lá no templo, ele mandou fazer estátua lá no deserto, da serpente, o povo se curvar diante dela, isso não procede, isso não quer dizer nada quanto à determinação do Senhor, que nós não podemos fazer essas coisas, praticar a idolatria. Deus sim, ele ordenou que alguém fizesse no deserto, ele é soberano, ele tem toda a autoridade para fazer, mas nós não. Né? Então, olha só, por que esse zelo de Deus quanto à idolatria? Né? Porque ele sabia das nossas fraquezas e de quão poderoso é a idolatria diante de nós. Porque quando o povo chegou na terra de Canaã, eles foram advertidos sobre esse perigo. Lá em Deuteronômio 6, versos 13, 14, que é um relato ali quando o povo estava chegando na terra, ele diz assim: o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. E aí, Josué, capítulo 24, verso 14, diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam na além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí o povo respondeu: longe nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Então, durante toda a sua história, Israel se viu envolvido com a idolatria. E ele acabou sucumbindo. Quando Deus os colocou na terra, exigiu que eles apossassem aqueles povos para que eles não se envolvessem com a idolatria. Porque Deus sabia quão vulnerável é o ser humano a essa prática. Inclusive tem um arqueólogo cristão, né, israelense, e ele escreveu um livro, o título do livro é uma pergunta, diz assim: tinha Deus uma esposa? É mais ou menos um debate sobre a questão das deusas cananeias. Israel cedeu tanto ao culto a essas deusas, a Será, por exemplo, que era uma delas, a principal, que aí esse questionamento. Então, será que existia uma deusa, então? Quer dizer, o povo se envolveu tanto com isso? Será que existia uma deusa, então, que era lícito eles adorá-la? De tão comum que ficou entre eles? Mas a gente sabe que não tem nenhum fundamento. Isso é só o livro não vai defender isso, está mostrando a realidade a qual o povo ficou envolvido ali naquele período ali da sua história lá no Oriente Médio. Isso devido ao perigo da idolatria. Então, esse é o ponto da idolatria, essa religiosidade das pessoas. Depois vem aqui que a gente chama, eu coloquei aqui, a idolatria cultural, que está ligada não às práticas idólicas, às práticas religiosas em si, mas conselhos espirituais, mas faz parte da cultura de um povo. Ou seja, as pessoas criam ídolos para si. A filosofia, que é a veia pensante, não é isso, que é o norteador, é a formadora de opinião de um povo, naturalmente falando, humanamente falando, isso, a filosofia é que leva as pessoas a pensar sobre a realidade da vida, sinônimo da sabedoria humana. Então, essa filosofia moderna, por exemplo, ela não tem lugar para Deus. O divino não é importante. O importante é o eu, a minha capacidade mental e a minha disposição e possibilidade de ter prazer. É o chamado hedonismo. Né? Então as pessoas criam deuses para si, ídolos. Você observa, nós temos jogadores de futebol que são ídolos, cantores que são muito mais do que cantores, são ídolos, atores de cinema que são ídolos, personalidades políticas, até personalidades religiosas, líderes religiosos. E, na verdade, são muito mais do que alguém que as pessoas admiram. São verdadeiros ídolos. Tanto é verdade que houve um tempo que eles começaram a criar a chamada igreja do Elvis Presley nos Estados Unidos. Agora, há pouco tempo, começou a surgir na Argentina a seita para adorar o Maradona, jogador de futebol, um ídolo. E assim as pessoas vão criando. E outras regiões também, outras sociedades, as pessoas criam essa áurea de espiritualidade, atribui a algum ser, a alguma pessoa, e essas pessoas fazem as coisas mais absurdas, né? Suicídios coletivos, isolamento nas matas, essas coisas assim que nós vemos
Então, isso vai surgindo na vida das pessoas. Então, essa idolatria que faz parte de uma cultura, que faz parte da mentalidade. Às vezes até nega a religiosidade. A pessoa se diz ateu, mas ele tem um ídolo, alguém no seu coração, que para ele é muito mais do que um ser humano, é alguém infinitamente superior, que ele dedica toda a sua atenção. As pessoas não vestem igual, pintam igual. Você vê tanto que nós temos de Michael Jackson por aí, Michael Jackson gordo, Michael Jackson magro, Michael Jackson pequeno, Michael Jackson grandão, cada coisa, Elvis Presley, cada coisa que nós vemos, roqueiros aí, essas figuras bem diferentes, não é? Tanta coisa, as pessoas vão se identificando. Isso é uma forma de idolatria cultural que as pessoas têm. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Então esse é o terceiro ponto. E o outro é com relação à idolatria pessoal, ou seja, o seu próprio eu. Essa idolatria nós devemos ter cuidado. Quando Paulo escreve, como as outras também, né? Quando Paulo escreve lá em Colossenses 3, versos 5, 6, ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. De que essa natureza é composta? Ele diz: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então ele diz assim: a avareza é um tipo de idolatria. A avareza é aquele amor desenfreado pelo dinheiro e os bens materiais. A pessoa é avarento. O que é isso? Isso é fruto do seu próprio eu. Ele só quer para ele. É um exemplo de pessoa egoísta, que só quer para ele. Então, é uma exaltação do eu. Isso é idolatria. Então, existem pessoas que, em grau maior, em grau menor, mas ela tem que estar no centro de tudo. E as características das pessoas é que a vontade dele é que importa, tem que prevalecer sempre. Tem gente, até na igreja tem gente assim, ele discorda de tudo. Até dele mesmo ele discorda, porque ele não é uma pessoa desajustada emocionalmente, então ele não concorda nem com as atitudes dele. É aquela pessoa do contra mesmo. Então, isso é que é o tipo da pessoa que o seu eu é o seu Deus, é o seu eu. Você tem que ser do meu jeito, eu tenho que ser o centro, eu não aceito, tudo eu tenho que criticar, eu não aceito a opinião de ninguém, as coisas têm que acontecer do meu jeito, senão eu não aceito, e assim vai. Então, esse tipo de gente descarta totalmente o Deus de sua vida, não é isso? E, embora, às vezes, tenha até uma religião. Nas igrejas estão cheias de pessoas assim, praticam a religião, mas essa religião é o seu próprio, ou seja, o Deus que ela concebe, Deus que ela relaciona, Deus que ela adora, essa prática é da forma que ela acha que tem que ser, da maneira como ela entende que é, de acordo com o seu, não aceita mudança nenhuma. Então, se na igreja tem alguma coisa que ela não concorda, ela é do contra. Se lá fora tem uma coisa que ela não concorda, ela é do contra. Vai ver que as pessoas, tudo ela é do contra, nada ela concorda. Então tem gente assim, então isso é a idolatria do eu. Eu tenho que estar no centro. Tem pessoas que ela tem que ser exaltada sempre, ela não pode perder, ela não aceita ser humilhada, porque ela está no centro, ela não pode descer do pedestal. Então isso é um tipo de idolatria pessoal que acaba bloqueando na vida da pessoa, na mente da pessoa, a possibilidade de se render a Deus. E ainda que a gente sabe que essa salvação, esse quebrantamento é obra do Espírito Santo em nós, quando a pessoa tem essa experiência com Cristo, ele acaba tendo dificuldade de crescer na fé. Por quê? Porque é uma luta para ele poder quebrar esse eu, esse interior. É aquilo que João Batista, quando viu Jesus, ele disse que ele tem que diminuir e Jesus tem que crescer dentro dele. Esse crescimento é espiritual. Esse é o meu eu, a minha vontade vai sendo quebrantada e a vontade de Deus vai sendo feita cada vez mais na minha vida. Então, queridos, é isso que eu queria deixar para nossa reflexão nesta noite de estudo bíblico sobre a idolatria, para a gente pensar, né? Nós somos idólatras por natureza, é um mal que assola o homem, mesmo com cristãos. Isso ainda está em nós, porque nós vemos aí nessa discussão de Paulo aqui na carta aos Gálatas, que a única forma de nós vencermos essas manifestações da carne é com a plenitude do Espírito. Então isso quer dizer que se eu não andar no Espírito, que é uma possibilidade deixada lá por Paulo, não é? Se eu não andar no Espírito, a idolatria, como as outras concupiscências da carne, vai tomar conta de mim. Então eu mesmo como cristão, eu estou sujeito a cair no pecado da idolatria. E é preciso que a gente tenha cuidado. Nosso país é um país marcado pela idolatria. O catolicismo, na sua teologia, prega a idolatria. E na prática, as pessoas dedicam a sua vida aos santos, parecem com os santos, imitam os santos, andam igual aos santos e assim por diante. Veio o espiritismo, veio as religiões afro, a Umbanda, a Macumba, a Quimbanda, que também tem esses espirituais como seus ídolos.
E eles praticam culto, embora alguns deles neguem, mas a gente sabe que teologicamente a teologia é essa, né? A teologia de Maria, a teologia dos santos, a divindade dos santos, tudo isso nós sabemos que está aí na teologia dessas religiões, ou seja, nas doutrinas deles. Então nós vivemos, nós temos parentes, vizinhos, amigos, tudo que está na idolatria. É um desafio muito grande para nós. Nosso país vive em função da idolatria. Nosso calendário é marcado pelas festas religiosas da idolatria. Natal, na verdade, é muito mais uma prática idólatra do que a celebração do verdadeiro nascimento de Jesus. O Ano Novo. Depois vem o Carnaval, que na verdade é um culto às religiões de sensualidade, né, de fertilidade. Depois vem as festas juninas. Depois vem as festas da primavera, assim por diante. Então, o nosso país, os dias santos, nosso país é marcado um calendário idólatra. E nós temos que ter cuidado com isso. Pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, para que a gente não caia nessa prática e venha ofender a santidade do Senhor, venha decepcionar. Certo? Então, diante dessa situação, sabedores que todos nós temos essa fraqueza, ninguém é melhor do que ninguém. Eu estou sujeito à idolatria, você está sujeito à idolatria. Qual que é a solução? A solução é Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como vimos aqui, a idolatria é a minha tentativa de chegar até Deus. Sair de mim, aquilo que eu penso dentro das minhas posses, como eu posso ir, aí eu vou criando as diversas práticas religiosas. Agora, a palavra de Deus diz que não, que a salvação é pela graça sois salvos. E essa graça foi dada em Cristo Jesus. Então, ou seja, Deus enviou o seu Filho. E aí João diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse é o resumo da obra de Deus em nosso favor, nos trazendo a salvação. Ele nos amou, como fruto do seu amor, ele enviou Jesus Cristo. A Bíblia não diz que como fruto do nosso esforço, nós conseguimos então, pelas nossas obras, pela nossa bondade, chegar até Deus e alcançar os céus. Não. A Bíblia diz ao contrário, Deus é que veio. E diz mais ainda, o apóstolo Paulo, ao interpretar a obra da salvação, ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Então ele diz: isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não é de obras, não é pelo nosso esforço próprio, é de graça. Aí nosso caminho restaurado pela salvação, aí cabe a nós nos santificar cada vez mais, buscar essa transformação espiritual. Então eu queria convidar você, feche os seus olhos nesta hora, vamos orar se você puder. Agradeça ao Senhor, porque Ele viu a nossa situação e Ele enviou o seu Filho para nos dar a vida eterna, para morrer por nós. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra desta noite. A idolatria, Senhor, é um pecado que bate à nossa porta, que convivemos com ele constantemente, diariamente. Tem misericórdia de nós. Não nos deixe, Senhor, envolver com essa prática abominável, mas que possamos lutar e viver uma vida somente ao Senhor teu Deus, somente ao Senhor, a nossa adoração, que nem seja outros ídolos, que nem seja o nosso eu, que nem sejam essas vãs filosofias da nossa atualidade, que venham ocupar o lugar do Senhor. Mas a Ti toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos ajude sempre. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, te livre sempre da idolatria, você permaneça sempre firme na presença dEle, com adoração, com culto genuíno, que possa sempre agradá-lo.
Irmãos, nós chegamos então ao final de mais esse culto de estudo bíblico e agora nós vamos agradecer ao Senhor a palavra que Ele trouxe ao meu coração, ao seu coração nesta noite. Certamente veio de encontro às nossas necessidades, aquilo que nós precisávamos ouvir do Senhor. O desejo dos nossos corações é que você possa ser fortalecido, ser fortalecida cada vez mais aí na presença do Senhor. Então, feche os seus olhos agora, se você puder. Agradeça ao Senhor por esse momento. É um privilégio nós termos acesso à palavra do Senhor, temos liberdade de poder estudar a palavra do Senhor e, mais especificamente nesse contexto que nós estamos vivendo, nós temos os meios tecnológicos que nos permitem reunir, mesmo à distância, para meditar na palavra. Então vamos agradecer a Ele por tudo isso. Senhor, nós te agradecemos porque nesta noite, mais uma vez, nós vimos a manifestação da graça do Senhor para conosco, trazendo-nos a tua palavra, nos instruindo e nos capacitando a prosseguir nessa caminhada com o Senhor. Pedimos a tua bênção sobre cada um de nós. Ó Deus, visite cada família, cada lar nesse momento. Ó Deus, visita aqueles que estão desanimados, fortaleça-nos, continue sustentando aqueles que estão firmes, aqueles que estão enfermos. O Senhor visite nesta hora com a tua graça, ó Deus, com o bálsamo do Senhor. E oramos também por aquelas famílias que têm sofrido, Senhor, com a perda dos seus entes queridos, aquelas que estão sofrendo com entes queridos agora dos hospitais, enfrentando esse vírus. Mas pedimos ao Senhor que tenha misericórdia. Sabemos que tudo está sob o controle do Senhor e no tempo certo do Senhor, para a glória do Senhor, o Senhor há de exterminar esse vírus e permitir que nós possamos continuar a nossa vida da maneira como vimos fazendo antes e, sobretudo, com a oportunidade de servir ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos ajude para que no restante dessa semana nós continuemos sendo bênção em tuas mãos para aqueles que nos rodeiam. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amados, que Deus abençoe a todos vocês. Continue firme na presença do Senhor. Não desanime, apesar das lutas e dificuldades, mas em nome de Jesus Ele há de continuar nos fazendo vitoriosos. Amém e amém.